Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. Nesse vídeo vamos falar sobre a escalação ideal do Peixe para enfrentar o Novo Horizontino. Jogo único e decisivo, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Neste vídeo vamos falar sobre as novidades do Santos para este duelo e todas as informações do adversário do Peixe neste vídeo. Bem, o Santos que teve uma semana à disposição para treinar nesta semana. Foi a primeira vez do ano, inclusive, que o Santos teve esta semana livre. O Peixe folgou na segunda e na terça-feira e desde quarta vem trabalhando focado nesta partida. O Peixe pode ter o Neymar como titular. É claro que o Santos vai fazer alguns exames para avaliar se ele terá condições físicas de ser titular nesta partida. Há uma grande possibilidade dele iniciar a partida entre os 11 titulares, tá bom? Bem, outro jogador que pode ser titular neste jogo é o Adonis Frias. O zagueiro que se recuperou de lesão, uma lesão na panturrilha, treinou normalmente e pode estar à disposição de Vojvoda para ser titular neste próximo domingo também, tá? Outro jogador que retorna de lesão é o Zé Rafael. Ele que iniciou a transição física no gramado nesta semana, já pode estar à disposição de Vojvoda, inclusive deve ser relacionado junto com o Adonis Frias. Com isso, o Santos conseguiu esvaziar o departamento médico. E esta é uma boa notícia, porque pela primeira vez nesta temporada, o Vojvoda terá o time completo à disposição. Então o departamento médico está vazio, o Santos que não tem nenhum suspenso para esta próxima partida, então o Peixe pode ter as novidades de Adonis Frias e Neymar como titulares neste jogo, o Zé Rafael voltando entre os relacionados e nenhum desfalque. Então essas são boas notícias para o Santos neste duelo. Bem, falei então sobre as novidades e a ausência de desfalques para o Santos neste jogo, agora vamos falar sobre o Novo Horizontino. O Novo Horizontino também não terá nenhum desfalque para esta partida e costuma jogar em um 4-2-3-1 ou um 4-5-1. O técnico do Novo Horizontino é o Wenderson Moreira, que inclusive já treinou o Santos há um tempo atrás. O Novo Horizontino normalmente costuma atuar com uma marcação-pressão, principalmente em saídas de tiro de meta do time adversário. O Novo Horizontino que foi o líder da primeira fase e venceu o Palmeiras na primeira fase por 4-0, jogando sob os seus domínios, jogando em casa, né? Por isso o Santos tem que ficar atento a alguns pontos positivos, né, alguns pontos fortes do rival deste próximo domingo. Como eu disse, então eles costumam subir a marcação-pressão para tentar atrapalhar jogadas de tiro de meta, faltas mais curtas, faltas no campo defensivo do time adversário. Então o Santos tem que ficar atento e usar de bons zagueiros com uma boa saída de bola para tentar se livrar da marcação-pressão do time adversário. É claro que nós temos que levar em consideração que neste dia o jogo será disputado às 16 horas, às 4 horas da tarde, sob forte calor. Então, não sei se o Novo Horizontino vai se arriscar tanto a fazer uma pressão inicial no começo da partida, né, uma pressão no campo do adversário, mas o Santos tem que ficar atento com esse tipo de jogada, principalmente o Gabriel Brazão e os dois zagueiros, seja o Adonis Frias e Zé Ivaldo ou o Luan Pérez como o titular. Bem, falei sobre isto, agora, uma outra arma importante do Novo Horizontino é o meio-campista Rômulo. Ele que o Santos já inclusive teve desejo de contratar esse jogador, mas ele foi na época para o Palmeiras, está emprestado pelo Palmeiras a um Novo Horizontino. Ele é a cabeça pensante do meio-campo do Novo Horizontino. Ele é o jogador que faz a criação de jogadas, costuma trabalhar bastante a bola nas costas da defesa do time adversário. É um jogador também com uma boa bola parada, um jogador que faz bons cruzamentos para dentro da área. Então o Santos tem que ficar bastante atento a esse jogador e seria interessante se o William Arão pudesse marcar homem a homem, estar mais próximo do Rômulo, que é a cabeça pensante, é o principal jogador do meio-campo do Novo Horizontino. E ficar bastante atento com os dois meio-campistas, que na verdade são pontas jogando como meias, né? O Tavinho e o Maicon Jesus, jogadores velozes que costumam voltar para marcar e também atacam bastante, principalmente em jogadas de velocidade, com a participação do Rômulo. Então o Santos precisa estar atento a esses jogadores, as principais armas do Novo Horizontino, junto com a flecha, né? Que é o Robson, o centroavante do Novo Horizontino, que é o artilheiro do Campeonato Paulista. Ele vem fazendo um bom campeonato, é um jogador já experiente, já rodou em várias equipes do futebol brasileiro, e neste ano ele vem sendo decisivo, contra o Palmeiras inclusive, ele fez 3 gols na partida, então é um jogador decisivo e o Santos precisa ficar atento a este jogador. Outra coisa importante que o Santos precisa estar atento é porque o Novo Horizontino abusa de cruzamentos. A bola aérea ofensiva do Novo Horizontino é uma das grandes armas do Tigre neste campeonato. Eles costumam usar bastante a jogada em velocidade com um dos pontas e fazerem os cruzamentos na direção do Robson, mas também em lances de escanteio, o Novo Horizontino conseguiu criar várias jogadas de perigo,
por isso o Santos tem que ficar atento, principalmente com o cruzamento no primeiro pau, né? Aquela bola na primeira trave, em que sempre tem um cara com uma casquinha ali para desviar e atrapalhar a defesa adversária. O Santos precisa estar atento a esse tipo de jogada. O Novo Horizontino já fez alguns gols no campeonato desta forma. É importante o Peixe tentar posicionar bem os seus zagueiros, talvez jogadores um pouco mais altos, para que o Santos possa estar atento à bola aérea defensiva a bola aérea ofensiva do Novo Horizontino. Agora, se eles têm uma boa bola aérea ofensiva, defensivamente, isto não acontece. O principal ponto fraco do Novo Horizontino é o posicionamento ruim dos seus zagueiros. Perceba que no primeiro jogo do Santos e a primeira vitória do Santos nesta temporada contra o Novo Horizontino, o Santos fez 2 gols com os 2 centroavantes, tanto o Tassiano quanto o Gabigol, posicionados dentro até meio que na pequena área do time adversário, e eles totalmente livres dentro da área. Muito por conta de que os 2 zagueiros do Novo Horizontino costumam bater cabeça em jogadas de cruzamento. Então sejam cruzamentos rasteiros, cruzamento pelo alto, ou até mesmo jogadas com passes em profundidade, né, nas costas dos zagueiros, pelo mau posicionamento dos 2, eles acabam se perdendo. E isto faz com que o Novo Horizontino sofra e muito em cruzamentos dos times adversários e jogadas em profundidade. Os 2 zagueiros são bastante pesados, lentos, então eles sofrem com esse tipo de jogada. Por isso, é interessante se o Santos apostar aí no Rony e no Moisés, para que os 2 possam sempre estar trabalhando jogadas de velocidade e fazendo cruzamentos aí para dentro da área, se aproveitando, por exemplo, do Gabigol, ou se o Tassiano for titular, se aproveitar do bom posicionamento dele, ele que começou bem essa temporada, né? Então o Santos pode abusar desse tipo de jogada que tende a dar certo contra a equipe do interior. É claro que nós temos que analisar que será um jogo único, né? Ninguém vai querer perder essa partida. Então é natural que os 2 times, no começo, comecem se estudando, comecem tentando entender como um e o outro está posicionado, e nesse jogo os detalhes serão decisivos, por isso é importante o Santos se aproveitar de certas deficiências do clube do interior. Uma coisa também bastante interessante de ter Rony e Moisés no time titular do Santos, pelo menos esta é a minha opinião, é que você prende os 2 pontas do Novo Horizontino, né? São jogadores, como eu disse, que costumam voltar bastante para apoiar na marcação, e se você tem o Rony e o Moisés atuando como titulares, eles sabem que os 2 são jogadores de velocidade. Então, querendo ou não, você faz com que esses 2 pontas, os 2 que costumam avançar mais no campo de ataque do Novo Horizontino, você segura eles um pouco mais atrás e você faz com que o Novo Horizontino não tenha tantos homens à frente na hora de criar jogadas no contra-ataque. Então, ao meu ver, seria interessante Rony e Moisés jogando como meias, um pela meia direita e o outro pela meia esquerda. Falei sobre isso, agora eu vou trazer para você a escalação ideal, aquela que eu considero a ideal do Santos para essa partida decisiva do Campeonato Paulista. Vamos ao time? O Santos ideal para este jogo seria Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. Já eu explico para você o porquê do Escobar e não Vinícius Lira. O William Arão no meio de campo, junto com Gabriel Bontempo. No meio campo ainda, Rony, Neymar ou Miguelito. E o Moisés pela esquerda. E no ataque, eu iria de Tassiano. Talvez você está olhando e falando, pô, o cara vai colocar Tassiano como titular, até parece que ele vai fazer alguma coisa. Olha, eu acho interessante o Santos ter boas peças para o segundo tempo neste jogo, tá? Como eu disse, o primeiro tempo tende a ser um primeiro tempo um pouco mais sonolento, um primeiro tempo mais estudado, entre 2 equipes tentando evitar ataques ou evitar erros bobos. E o primeiro tempo vai ser quente, né? Então você ter ali o Tassiano para poder apoiar você nas bolas aéreas defensivas, e você ter o Tassiano bem posicionado, como ele tem feito nos últimos jogos, dentro da área do adversário, querendo ou não, você causa uma preocupação na defesa do seu adversário. O Tassiano, ele tem se posicionado mais como centroavante do que o próprio Gabigol. Não quer dizer que o Tassiano é melhor do que ele, longe disso. Mas o Tassiano tem se posicionado melhor dentro da área do que o próprio Gabigol. Então talvez seja interessante você ter o Tassiano posicionado ali para você incomodar a defesa do time adversário. E aí você poderia colocar o Gabigol no segundo tempo para que ele seja uma arma a favor do Peixe, até porque se o jogo for para os pênaltis, quem sabe o Gabigol ser um dos cobradores, apesar que contra o Cruzeiro, contra o Corinthians ele foi mal pelo Cruzeiro, né? Mas ele é um bom cobrador de pênaltis, eu aposto sim no Gabigol. Agora, vamos falar aqui sobre a defesa, o porquê Adonis Frias e Luan Pérez. Eu acredito que o Luan Pérez ele tem uma qualidade melhor e maior de passe do que o Zé Ivaldo. Apesar de que o Zé Ivaldo é um pouco melhor do que o Luan Pérez na bola aérea, mas o Luan Pérez ele é um zagueiro melhor tecnicamente do que o Zé Ivaldo, então acredito que seria a dupla ideal, Adonis Frias e Luan Pérez pela defesa do Peixe. O Escobar ele é mais seguro defensivamente do que o Vinícius Lira.
Vinícius Lira tem alternado entre bons e maus momentos nas partidas e é um jogo que o Santos não pode dar sopa ao azar. Então, eu prefiro que o Santos jogue com um lateral esquerdo mais seguro defensivamente, que você sabe que talvez te comprometa menos no campo defensivo. Agora, no meio-campo, eu entendo que seria interessante você começar com o Rony pelo lado direito e o Moisés, deixa eu só tirar aqui isto. O Rony pelo lado direito, o Moisés pelo lado esquerdo, já comentei sobre eles prenderem os pontas do time adversário e o Santos apostar bastante na velocidade deles, sempre nas costas da defesa do Novo Horizontino e também pelo poder de marcação desses dois jogadores, já que há a possibilidade de Neymar começar como titular. O Neymar não vai marcar, então você precisa ter o Rony e o Moisés, jogadores mais voluntariosos, para que eles possam ajudar na marcação no meio de campo. Se o Neymar for titular, o que eu talvez não faria, talvez eu deixaria o Miguelito começar a partida como titular, para que você possa ter o Neymar no segundo tempo. Como eu comentei, num jogo em que o adversário estará mais cansado, o Santos terá o Neymar como a sua peça-chave e você dá uma oportunidade ao Miguelito de começar como um meio-campista mais avançado. O Miguelito tem ido bem naquela posição como meia por dentro, né? Então você pode usar o Miguelito para atuar ali como titular e o Neymar começar o segundo tempo já entrando na vaga do Miguelito ou de algum dos outros meias, a depender do resultado. Você pode ter uma boa arma para o segundo tempo e também é um exímio cobrador de pênaltis, o Neymar, né? Então, caso haja necessidade, você tem ele à disposição no segundo tempo para as penalidades. Bem, então essa seria a escalação que eu considero ideal, mas é claro, você também pode colocar nos comentários o que você acha que seria o time ideal do Santos para essa partida. Deixa aí nos comentários a tua opinião, quem você acha que deveria ser titular, você concorda comigo que o Tassiano deveria começar a partida? Entre Neymar e Miguelito, quem você prefere começando o jogo? Deixa aí nos comentários a tua opinião, é claro que o Neymar é um carcaço da bola, né? Mas eu digo, levando em consideração a parte física dos jogadores, deixa aí nos comentários a tua opinião. Como eu disse, eu não sou, já disse isso várias vezes, né? Não sou o dono da verdade, quero saber a sua opinião sobre isto. E o interessante desse time que eu comentei para você é que pro segundo tempo você teria algumas opções. Por exemplo, você tem o Barreal no banco de reservas, você teria o Gabigol, que eu já comentei, você teria o Roleiser. Caso você precise reforçar a sua marcação, você pode colocar o Schmidt no lugar do Bom Tempo, no segundo tempo, para você reforçar a marcação. Bom Tempo quando joga, ou melhor, o Schmidt quando joga ao lado do Arão costuma jogar melhor, então você pode reforçar a sua marcação, pode reforçar o seu meio de campo. Então o Santos teria algumas opções no banco de reservas, caso precise reforçar a marcação, caso precise de um jogador mais veloz. Então é interessante você ter opções no segundo tempo e acredito que com essa escalação o Santos consiga se classificar. Então, como eu disse, deixa aí a sua opinião, a sua escalação nos comentários. Vamos conversar sobre esse jogo importante e decisivo, domingo às 16 horas, 4 horas da tarde, Santos e Novo Horizontino, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, tá bom? No vídeo deste sábado, nós vamos trazer para você a escalação do Vojvoda, aquilo que ele vai colocar em campo. Este vídeo é uma sugestão para o técnico argentino, tá bom? Um abraço para você, nos vemos de volta logo mais aqui no canal Mundo do Santos.